cima. Alô? Ouviu o que disse? Tem um c***ador branco aqui. E se eu te dissesse que o simples toque da campainha do entregador pudesse ser a chave de virada pro caos total em uma cidadezinha pacata das montanhas? Pois é exatamente isso que acontece no episódio Insegurança, o 10º da 16ª temporada de South Park. Aqui, Trey Parker e Matt Stone pegam algo cotidiano, a chegada de um pacote, e transformam em uma sátira exagerada sobre medo, paranoia e, claro, aquela pitada de maluquice que só South Park sabe entregar. Tudo começa com Gerald e Sheila Broflovski tentando apimentar a vida sexual de um jeito bem peculiar. Gerald decide entrar na brincadeira fantasiado de entregador. E, claro, alguém acaba presenciando o ato. No caso, esse alguém é o Ike, que fica traumatizado e desenha, com detalhes que ninguém precisava ver, a tal cena para o Kyle. E você pode imaginar o que isso provoca. Kyle tenta lidar com a situação, o boato se espalha e a paranoia escala rápido. E antes que percebam, toda a cidade de South Park já está desconfiando de todo entregador que chega em sua porta. É uma ascensão de desconfiança e exagero que rende momentos absurdamente bizarros e engraçados, de piadas sobre a Amazon e entregas modernas, a referência a clássicos do cinema, como o Bane do Batman Cavaleiro das Trevas. Tem de tudo. E é claro que o Cartman não ficaria de fora disso. Irritado com a ideia de que sua mãe poderia estar em perigo, ele decide investir no sistema de segurança mais ridículo que você já viu, o chamado Insegurança, que dá nome ao episódio. A partir daí, tudo só aumenta de intensidade, entre alarmes absurdos e histeria coletiva. Pra quem não me conhece, eu sou o Bomberly, e hoje vamos mergulhar na história desse episódio e descobrir como a simples suspeita virou um dos capítulos mais malucos de South Park. O episódio começa com Gerald e Sheila no quarto, tentando apimentar a relação de um jeito que, bem, só South Park sabe fazer. Gerald, inspirado pelo comercial bizarro que ele assistiu do Cialis, o famoso Tadala, resolve entrar no clima de fetiche e se veste como entregador da UPS. E, claro, a Sheila também entra na brincadeira. Até aí, é só uma cena de um casal num momento íntimo, mas tudo se transforma em um desastre quando o Ike decide dar uma espiada. Ele presencia tudo e sai completamente traumatizado, como só uma criança de 3 anos poderia ficar diante de algo tão... Oh, senhora, isso! O senhor é um animal! É mesmo? Gostou do pacote, madame? Sim, sim! E a primeira reação dele após isso é desenhar. Mas não é qualquer desenho. É um retrato explícito do que ele viu, com a Sheila e o entregador em plena ação. Então ele mostra pro Kyle. E o Kyle, imediatamente em choque, fica sem reação e pergunta se o irmão tem certeza disso, o que ele confirma. E é aí que a história se expande. Kyle leva o assunto pros amigos. E Stan, Kenny e até o Cartman entram na conversa. E como sempre, Cartman não pega leve no drama e adiciona seu próprio toque de paranoia absurda, sugerindo que o entregador poderia ser um psicopata em série que estaria abusando das mulheres da cidade. E se sua mãe tivesse sido estuprada pelo cara da UPS? Esse cara vai na casa de todo mundo. Pense bem, que homem sem consciência ia querer comer a mãe do Caio? Cartman, dá um tempo. E é nesse ponto que a paranoia realmente começa a se espalhar. Randy, que estava passando pelo corredor quando Kyle, Stan e os outros discutiam a situação, escuta pedaços da conversa. E, como sempre acontece em South Park, interpreta tudo da forma mais dramática possível. Ele não apenas acredita que algo de errado está acontecendo, mas sente que é sua obrigação contar a todos os outros homens da cidade. E assim, em um instante, a histeria se espalha pelo bar do Skeeter, com Jimbo, Stuart, Stephen e os outros homens da cidade entrando na conversa, cada um mais preocupado que o outro, todos convencidos de que as esposas e mães de South Park estão sendo atraídas diariamente pelos entregadores. É então que aparece o velho mecânico, apresentado quase como um oráculo. Ele começa falando sobre a conveniência moderna e como ela tem um preço a pagar. E então compara os entregadores modernos aos antigos leiteiros, que, segundo ele, pegavam as esposas enquanto entregavam o leite. E o humor da cena vem, além do absurdo da comparação, também da reação dos personagens. Randy, Stephen, Jimbo e Stuart escutam, todos boquiabertos, absorvendo cada palavra como se fosse um conselho vital. E a sátira só aumenta quando o mecânico termina a história dizendo que, agora, com a Amazon, a história está se repetindo. E agora vocês têm o Amazon. O leiteiro está de volta. E a paranoia só cresce. Os homens começam a vigiar cada entrega, suspeitar de cada pacote que chega, e a ideia de que a conveniência moderna tem um preço começa a se espalhar. Randy é o primeiro. Depois de atender o entregador, ele fica mais desconfiado, e ao entregar o pacote para Sharon, ele percebe que ela pediu a encomenda da Amazon e nem se lembrava do que era. A tensão e desconfiança já tá no limite, e atinge o ápice quando ele encontra o desenho do Ike no quarto do Stan.
Pro Randy, aquilo é a prova final. Ele pensa que o desenho é obra do seu filho e que sua mulher está tendo um caso com o entregador. A paranoia atingiu todos os níveis. Senhor da UPS é mamãe. E enquanto a cidade inteira tá mergulhada na paranoia, Cartman decide que não vai deixar sua mãe desprotegida nem por um segundo. E a solução para isso é o mais novo e eficaz sistema de segurança doméstica, o Wolf Home Security. Mas os problemas já começam quando Cartman chega em casa e dispara o alarme por acidente, o que o deixa completamente irritado. Do outro lado da linha, o atendente da Wolf Home Security age com uma calma quase irritante, tratando aquilo como algo totalmente normal. Cartman tenta explicar que só esqueceu o código, e o operador responde com um tranquilo. Isso acontece o tempo todo. É aí que o Cartman surta de verdade. Ele para a conversa e começa a questionar a lógica inteira do sistema. Ele pergunta como o atendente pode ter tanta certeza de que ele realmente mora ali. E se ele fosse um invasor? E se alguém já tivesse entrado na casa e feito algo horrível enquanto o operador seguia o protocolo com aquela voz calma? A indignação cresce justamente porque o serviço que deveria transmitir segurança parece completamente indiferente à possibilidade de algo dar errado. E o humor da cena vem desse contraste perfeito. Cartman desesperado, levantando cenários cada vez mais absurdos, enquanto o atendente insiste em tratar tudo como mais uma ligação comum. É uma sequência que deixa claro o ponto do episódio. Não importa o quanto você pague por segurança. No fim das contas, você tá falando com alguém que só segue um roteiro, enquanto a paranoia explode do outro lado da linha. E como se isso não fosse suficiente, Cartman decide colocar o sistema à prova de um jeito completamente absurdo. Ele contrata um ladrão para invadir a sua casa e simular um abuso à sua mãe. E o resultado é que o sistema falha, claro. E o Cartman só observa tudo, enquanto o invasor atravessa a casa, percebendo que todos os alarmes e sensores são inúteis diante da incompetência operacional do serviço. Fique calmo, a polícia já está a caminho. Ah, que legal. Que tal eles trazerem bebidas e cigarros? Que o cara vai ficar exausto. Porra! Essa parte do episódio é um exemplo clássico de como South Park mistura crítica social com exagero. Aqui, a piada não é só sobre o Cartman ou sobre segurança doméstica. É uma sátira de como confiamos cegamente na tecnologia e em serviços, esperando proteção perfeita, enquanto a vida real nos mostra que isso raramente funciona como prometido. Mas voltando pro outro lado da trama, quando a paranoia atinge o auge, os homens de South Park decidem novamente buscar a ajuda do velho mecânico do bar. Ele olha pra eles com aquela expressão de quem já viu de tudo na vida e diz algo ainda mais absurdo. Se eles querem resolver o problema, a única saída é acabar com o entregador de uma vez por todas. E é claro que ninguém pensa duas vezes. Todos se reúnem, planejam uma emboscada e se vestem com as famosas máscaras do Bane, direto do Batman, Cavaleiro das Trevas. Eles então levam um cara da UPS até um depósito afastado e partem para a agressão. No meio da surra, o Randy ainda esfrega o desenho do Ike no rosto do cara, como se aquilo fosse a prova definitiva do crime. Então pensou que não íamos descobrir? É aí que o entregador, desesperado, consegue chegar até a casa do Cartman procurando ajuda. Só que o alarme dispara, e o Cartman entra em mais um colapso ao telefone com a empresa de segurança. Agora revoltado, porque quem atendeu a ligação é um operador indiano. E a situação logo se transforma em um diálogo surreal, com Cartman questionando como alguém do outro lado do mundo poderia protegê-lo, enquanto o atendente tenta, inutilmente, seguir o protocolo. Enquanto isso, a cidade inteira entra em pânico. A polícia realiza uma coletiva para acalmar os moradores, mas é claro que não adianta nada. O tal Bane ainda não foi capturado. Só o que posso dizer é que até o momento, Bane ainda não foi capturado. E com a confusão se espalhando pela cidade, a paranoia dos cidadãos de South Park chega a um novo nível. É aí que entra o sistema que dá nome ao episódio, o Insegurança. Diferente de qualquer alarme comum, ele não monitora apenas portas e janelas. Ele está dentro das pessoas, disparando alertas sempre que alguém se sente inseguro ou desconfiado. E o comercial exagerado do Insegurança mostra famílias sendo salvas de ameaças bizarras, com policiais aparecendo com cobertores e chocolate quente, enquanto o narrador enfatiza a importância de monitorar o próprio nível de insegurança. É tão ridículo que você não consegue parar de rir, e, ao mesmo tempo, funciona como sátira da obsessão moderna por tecnologia e controle. Eu acho que ficou muito bom. Tá bom, vamos ver se fica melhor com essa faca espetada na porra do seu crânio. E o Cartman, é claro, adota o sistema imediatamente, e, em sua primeira interação com Kyle, já ativa todos os alarmes sem nem perceber. Cada palavra do amigo que o Cartman interpreta como ameaça faz o alarme disparar, gerando caos instantâneo.
E essa situação revela perfeitamente as motivações de todos. Medo, desconfiança e desejo de controlar cada aspecto de suas vidas. E, ao mesmo tempo, também mostra como a tecnologia, em vez de trazer segurança, amplifica as inseguranças. É uma crítica social incrível, embrulhada em exageros. Segurança pessoal contra a paranoia coletiva, e o quanto podemos ser facilmente consumidos pelo medo quando confiamos demais em sistemas que deveriam proteger, mas acabam criando mais confusão. Mas quando os homens da cidade finalmente pensam que podem respirar, surge a notícia. O entregador da UPS voltou. O Jimbo entra correndo no bar do Skeeter, anunciando que acabou de vê-lo em ação. É aí que o velho mecânico entra em cena novamente, sempre com aquela calma absurda, e solta a frase definitiva. Demos um susto nele, pensamos que bastasse. O leiteiro jamais se assusta. Não quando há mulheres dando sopa por aí. Enquanto isso, o Kyle decide assumir uma postura mais direta. Ele organiza um encontro entre os seus pais e o entregador, na esperança de desmascarar a suposta traição. Ele quer que tudo venha à tona e que a infidelidade seja esclarecida. Mas, claro, em South Park nada acontece de forma simples. Enquanto o cara da UPS tenta lidar com a situação, o caos continua. Os homens da cidade, ainda obcecados, explodem o seu carro para garantir que ele não fuja, o que só aumenta o pânico do entregador. Ele então, apavorado e sem saída, acaba se jogando pela janela do segundo andar da casa do Kyle e morre. Uma morte totalmente desnecessária e exageradamente dramática, típica do humor negro da série. E aí vem o ápice da insanidade. A polícia, diante do caos, aceita a explicação dos homens de que o entregador era um psicopata que havia sido forçado a ter relações com a própria mãe. E a prova disso é o desenho do Ike, é claro. É absurdo, ridículo e hilário. Exatamente o tipo de conclusão que South Park entrega com maestria. Mas é aí que a verdade finalmente vem à tona. Os policiais encontram a roupa de entregador na casa dos Broflovski. E Gerald admite, de uma vez por todas, que era ele quem estava usando a fantasia da UPS para apimentar a relação com a Sheila. Não tinha nenhuma traição acontecendo. Ele explica que essa é a maneira de manter a intimidade sem recorrer a remédios como Cialis, conectando a cena inicial e fechando o ciclo da história de forma coerente e engraçada. Só uma forma de manter a intimidade sem ter que apelar para drogas ilícitas e idiotas. Mais tarde, os homens voltam ao bar do Skeeter, acreditando que tudo foi esclarecido. O Randy tenta bancar o racional e conclui que o problema nunca foi a Amazon ou os entregadores, mas a insegurança deles mesmos. Só que o velho mecânico, sentado ali como se estivesse esperando por aquele momento, corta qualquer tentativa de aprendizado. Ele agora aponta para os novos sistemas de segurança e solta sua última provocação. Enquanto os homens pagam para alguém proteger suas casas, esse mesmo sujeito pode estar fazendo exatamente aquilo que eles mais temem, pegando suas mulheres. E o episódio fecha o ciclo do jeito mais South Park possível. O funcionário do sistema de segurança terminou a instalação tranquilamente, entra no carro achando que o trabalho acabou e dá de cara com o Cartman, usando a máscara do Bane. Os outros homens aparecem logo em seguida, também mascarados, deixando claro que a histeria coletiva não foi resolvida, ela só encontrou um novo culpado. Quem nós somos não interessa. Só o que interessa é o nosso plano. Deveria ter respeitado a minha autoridade. No fim das contas, o episódio não fala sobre entregadores, nem sobre tecnologia. Fala sobre medo, controle e a necessidade constante de culpar alguém externo pelas próprias inseguranças. E faz isso do jeito mais ácido possível, rindo da paranoia, enquanto mostram quão fácil é deixar que ela tome conta de tudo. E assim termina Insegurança. Um episódio que começa com a simples fantasia do Jared e da Sheila, e rapidamente se transforma em uma histeria coletiva que envolve toda a cidade de South Park. Entre falsos alarmes, entregadores perseguidos, sistemas de seguranças que mais atrapalham do que ajudam, e 7 homens mascarados como o Bane correndo pela cidade, o episódio entrega um retrato absurdo e hilário de como paranoia, medo e tecnologia mal utilizada podem criar um caos completo. Tudo isso enquanto nos faz rir de cada exagero e detalhe impossível. E o mais interessante nele é como Trey Parker e Matt Stone conseguem criticar a obsessão moderna por segurança e conveniência sem perder a graça. O episódio combina comentários sociais, referências culturais e aquele humor ácido que só South Park consegue fazer funcionar, criando uma sátira que é, ao mesmo tempo, exagerada e surpreendentemente perspicaz. Se você curtiu essa análise e quer continuar explorando o universo caótico de South Park, não deixe de conferir os vídeos recomendados que estão aparecendo na sua tela. Também se inscreve no canal, deixa aquele like e comenta aqui embaixo qual foi a cena que mais te fez rir, ou aquela que você acha mais absurda desse episódio. No mais, é isso. Valeu por assistir e até a próxima. Você quer estuprar?
a mãe? Tudo bem ser compreensível e me ajudar a desligar o alarme. Mas como sabe se eu não tô inventando? Eu já tentei estuprar minha mãe 2 vezes.